homogeneizando, né? Quando você coloca por cobertura, por exemplo, o calcário ele não vai descer muito, o gesso vai poder ter cálcio em profundidade para as raízes que estão lá embaixo. Por isso que é comum você ver o pessoal dizer que a raiz cresce mais quando tem gesso, porque tem mais cálcio em profundidade, então a raiz pode crescer mais. Mas sempre tem a solubilidade em água e às vezes a solubilidade em algum ácido cítrico, ácido não sei o quê. E no ácido é sempre mais solúvel do que na água, o nutriente. Então é assim que eles mineralizam os nutrientes, né? É assim que eles alimentam. Ela troca um pouquinho. Ao invés dela pegar tudo para ela dá um pouquinho para os micro-organismos, alimenta eles em troca. E ela consegue alimentar justamente o micro-organismo que ela está precisando que esteja do lado dela, para liberar determinado nutriente. Então eles chegam a conversar nesse sentido, nesse ponto. A planta escolhe os micro-organismos. Esse vídeo tem o oferecimento de Suruma Jardinagem, Grow Power, Gorilla Microbes, Ganza App, Flower Mind, DNA 420, Delta G. Fala aí, você teve mestrado em solo, né, Rafa? Você fez o mestrado em solo, você tem aquela especialidade que é o que eu chamo de alquimista de solo, a questão de misturar, porque se misturar, tudo que se mistura errado dá problema, né? Então, antes da gente partir para os micro-organismos, eu queria que você desse uma palhinha, Rafa, sobre a questão ainda do gesso agrícola. Ele ajuda também a segurar a umidade no solo, né? Ele faz com que, junto com o humus, né? O humus já segura bastante água, o gesso agrícola também cumpre essa função, né? Ou não? Não muito. Ele é realmente utilizado porque no caso, o sulfato de cálcio ele se movimenta com a água pelo solo. Quando chega lá embaixo, o sulfato libera o cálcio. Geralmente, em solos brasileiros, a gente tem muito alumínio em profundidade. Então, ter alumínio é tóxico para a raiz não vai até lá. Como quando você usa o gesso agrícola, o sulfato vai até lá embaixo, se prende no alumínio e continua descendo. Então, eu retiro o alumínio ali da área da raiz. Isso libera o cálcio, que é ótimo para a raiz. Então, por isso que a raiz consegue explorar um maior volume de solo. Basicamente, é utilizado para isso. Você trouxe aí na tabelinha, né, a questão de elevar ou não elevar o pH, né? Eu queria que você lembrasse para a galera, né, a questão do pH no solo orgânico aí, principalmente no tio, né, que ele se estabiliza, né? Eu queria que você desse uma palhinha só pra gente lembrar essa questão de por que, né, isso acontece no solo orgânico. O que acontece? Quando a gente está medindo o pH, a gente está medindo a quantidade vou chamar de hidrogênio que tem ali nesse solo. Então, esse hidrogênio ele tem uma carga, é um H+, né? Ele tem uma carguinha ali positiva. E ele se prende e aqui tem carga negativa. Então, quando você coloca muita matéria orgânica no solo, a matéria orgânica tem muita carga negativa. A argila tem muita carga negativa. E acaba prendendo esse hidrogênio ali. Ele prende uma quantidade tão grande que fica em equilíbrio com o que está solto ali no solo. Então, por mais que você tente alterar esse pH, por exemplo, se você aumentar a quantidade ali desse hidrogênio, você está acidificando. Por mais que você jogue mais, o solo também vai retendo junto, vai tirando. Então, esse pH se mantém estabilizado. Por mais que você tente tirar e elevar esse pH, quando você tira, o que está preso no solo é liberado para ficar em equilíbrio novamente. E aí o pH se mantém equilibrado sempre. Se tiver matéria orgânica, o pH se mantém equilibrado. É um poder tampão que a gente chama. É muito bom. Pessoal, para poder matar planta no cultivo orgânico, você tem que fazer muita porcaria, porque é igual matar zamioculta, né? É difícil. Tem planta que é difícil de matar. No cultivo 100% orgânico, né? É muito difícil. E aí, vamos falar agora daqueles que são os nossos funcionários, né? Os nossos bots, né? Os nossos NPC, os micro-organismos, né? Que vão fazer ali o trabalho de deixar aquilo disponível, porque ao contrário do mineral, né, Rafa, que você faz o suquinho tangue e coloca na goela da planta, nós estamos falando o quê? De solubilizar, ou seja, é como se fosse um alimento que está cru e precisa ser preparado para poder ser consumido, né? E quem vai fazer isso é os nossos queridos micro-organismos, né? Fala um pouquinho deles. Sobre a importância desses micro-seres, né, que nos ajudam tanto. O que acontece? Como eles fazem esse nutriente ficar disponível para a planta? Quando você compra algum adubo, não sei se vocês já repararam, mas sempre tem a solubilidade em água e às vezes a solubilidade em algum ácido cítrico, ácido não sei o quê. E no ácido é sempre mais solúvel do que na água, o nutriente. Sempre mais solúvel. Esses micro-organismos liberam ácidos orgânicos no solo. E esses ácidos orgânicos acabam tornando o nutriente mais solúvel para a planta poder absorver. Senão a planta não consegue absorver. Então é assim que eles mineralizam os nutrientes, né? É assim que eles alimentam as plantas. Como é que a planta paga? A planta já sabe, quando tem uma presença muito grande de determinado micro-organismo, ela consegue absorver determinado nutriente. Então ela troca com eles em forma de
fotoassimilado, né? O resultado ali da fotossíntese, que seria energia para ela troca um pouquinho. Ao invés dela pegar tudo para ela dá um pouquinho para os micro-organismos, alimenta eles em troca. E ela consegue alimentar justamente o micro-organismo que ela está precisando que esteja do lado dela, para liberar determinado nutriente. Então eles chegam a conversar nesse sentido, nesse ponto. A planta escolhe os micro-organismos que vão estar ali em volta da raiz dela. Então por isso é sempre importante você adicionar a diversidade de micro-organismos. Resumindo, pessoal, é uma feira, entendeu? Lá debaixo do substrato do solo orgânico, que é uma feira. Já foi daquelas feiras grandes, aquele monte de gente lá, é a mesma coisa lá embaixo. E aí a plantinha é a pessoa que está visitando a feira. Chega lá, escolhe o que é que quer, quero isso, paga, isso aqui eu não quero não, isso aqui eu não gostei. Em outras palavras, você está fazendo com que a planta escolha o que comer, né? Que é inclusive uma coisa que o Leco já falou na aula, né? É uma vantagem do cultivo orgânico. É a planta escolher do que ela vai se alimentar e definir como é que vai ser o perfil de canabinoide ali, a qualidade ali dos canabinoides, que é o mais importante, né? Vamos falar então agora do microbioma, Rafa, né? O microbioma, né? Dali, do substrato ali do cultivo orgânico. Microbioma a gente chama o conjunto inteiro de micro-organismos que vivem ali em determinado local, determinado solo, cultivando em vaso, em determinado vaso, né? Então eu trouxe esse texto aí, só pra gente ter uma noção da quantidade que tem, né? E 1 grama de solo pode encontrar 10 milhões a 1 bilhão de células vivas. E a gente acha que não tem nada. É uma quantidade absurda de micro-organismos. E é importante a gente tá adicionando, porque esses micro-organismos podem ser benéficos, podem ser maléficos. O que a gente adicionar em maior quantidade vai vencer a competição. Então, por isso é importante você estar sempre adicionando os benéficos para evitar os maléficos. Se você não tem um ambiente muito equilibrado, que é difícil você ter um vaso, por exemplo, muito difícil. Você vai ter um ambiente muito equilibrado numa floresta, né? Que tem diversidade de tudo quanto é tipo de vida. Já num vaso é complicado. Então, você precisa estar sempre adicionando os benéficos para evitar os maléficos. Muito bom, muito, muito bom. Inclusive, Rafa, eu tô até lembrando que tem algumas técnicas de agricultura, principalmente oriental, né, que eles, por exemplo, não usam defensivo, eles fazem com que a própria natureza fique, vamos dizer assim, combatendo ela mesma e se equilibrando, né, inclusive tem cultivos assim, né? E aí também, né, só fazendo um gancho aqui também, quando você adquire, por exemplo, um kit gorila, que tem as micorrizas e tem as bactérias específicas ali, você consegue fazer o quê? Além de, vamos dizer assim, trazer melhores comerciantes para essa feira ali que vai deixar o nutriente disponível, você ainda vai trazer também micro-organismos que vão combater aqueles nematóides, aquelas pragas, né, os patógenos, como fala o Thiago Reis, que vão ali trazer alguma doença ali para a planta ali através da raiz. E então, vamos dizer assim, a microvida é tudo. O insumo é importante? Porque se o insumo não estiver lá, não vai ter nutriente. Mas sem os trabalhadores ali, né, que são, na verdade, se você falou que 1 grama tem 10 bilhões, né, então você imagina aí você com seu substrato de 50 litros aí, quantos trilhões deve ter nisso aí, né? Agora, funções do microbioma do solo, né? Vai falando um pouquinho aí sobre isso, né? Degradação da matéria orgânica e inorgânica, né? Como é que funciona isso? Então, degradação da matéria orgânica seria aquela cobertura morta que a galera utiliza, né? Capinha, aquelas folhas cobrindo o solo. Então, os micro-organismos vão degradar essa matéria orgânica, liberando os nutrientes para a planta poder absorver. Então, e a matéria inorgânica seria, por exemplo, as rochas. Então, os pós de rocha, todos esses adubos que a gente utiliza. Eles também fazem a mesma coisa, degrada para a planta liberar o nutriente para a planta poder absorver. Enquanto ele está degradando essa matéria orgânica, ele vai produzindo substâncias que vai estruturando o solo, por exemplo. É muito uma coisa ligada na outra. Você tem que adicionar a matéria orgânica por cobertura. Essa matéria orgânica, além de dar nutrição para a planta, ela vai estruturar o solo, deixando ele de uma forma que contenha água e ar suficiente para a planta. Porque a raiz precisa absorver água, mas também precisa respirar. Tem que ter uma porosidade muito boa o solo. Por isso que a gente utiliza sempre um solo bem aerado, bem soltinho, para ter oxigênio e água junto ali dentro desse solo. Como você falou aí dos nematóides, de outros patógenos, né? Esses micro-organismos vão atuar na proteção das plantas, evitar bactérias, evitar diversas doenças. Tem importância com isso também. E muitos deles liberam hormônios para a planta, que estimulam o crescimento vegetal. Muitos, inclusive, que estão lá no gorila são dessa forma, né? Eles vão liberando hormônios que a planta utiliza para ter um crescimento mais vigoroso
vigoroso. É uma questão que muita gente não liga, né? A galera que tem gnates, né? Se você usar um gorila, é muito benéfico, né? Para você vai praticamente eliminar ali os gnates. Se você fizer só a aeração melhor ali do solo, se você fizer uma aplicação de um NIM, por exemplo, você já vai praticamente eliminar só com as micorrizas. Né? Só de você estar adicionando com frequência esses micro-organismos benéficos, já dificulta muito o gnat se estabelecer ali, por exemplo. E é como eu falei antes, né? O ambiente equilibrado que promove essa diversidade de vida dentro do solo, de insetos, de plantas diferentes, isso aí é o que mantém sua planta ali segura, né? Isso aí também, Rafa, porque na natureza cada planta ela tem uma, vamos dizer assim, uma família de micro-organismos que ela trabalha com mais frequência, e aí uma fica equilibrando a outra, além delas também trocarem nutrientes ali pelas raízes, e é inclusive uma preocupação que aconteceu recentemente aí no Brasil com os incêndios, justamente porque o fogo ele queima toda essa superfície, né, que tá ali aquela microvida, né, de toda a rizosfera, e depois esse solo para poder se recuperar são décadas, porque se matar a vida biológica ali, então tudo é micro-organismo, né, para poder fazer o cultivo acontecer. Vai falar um pouco aí sobre redundância. São alguns termos que a gente utiliza na biologia do solo, né? Quando a gente estuda a biologia do solo, que a gente está estudando essa quantidade de vida que está presente no solo. A gente utiliza esses termos de abundância e diversidade, por exemplo, que é que a gente dá uma maior importância. Então, abundância tem uma quantidade grande de micro-organismos e diversidade são diversas espécies diferentes. Então, é isso. Quanto maior foi a abundância e a diversidade, melhor para sua planta. E aí pessoal, voltando, Rafa, às vezes a pessoa não tem um gorila, não conseguiu ainda comprar um kit gorila, mas aí o que acontece? Ela usa um bocache ali novinho, seja até, pode ser inclusive até um que ela mesma fez, então vai colocar alguma microvida ali para poder dar esse auxílio, e quanto mais ela puder diversificar, eu posso falar inclusive por mim, Rafa, que quando eu testei bocaches, vamos dizer assim, de marca diferente, né, o farelado, deu uma diferença enorme, porque cada bocache que vinha com uma carga de micro-organismo diferente, então eles meio que se saturavam e a planta explodia. Foi aí que eu fui querer estudar mais sobre micro-organismos, depois que eu vi, né, todo o rolê que essa galerinha faz acontecer. E tem essa parte de redundância funcional, de redundância funcional que também ganha importância, que seria o quê? Seria micro-organismo que fazem o mesmo serviço para a planta. Então, por exemplo, micro-organismos que solubilizam fósforo para a planta poder absorver. Não precisa ter só um micro-organismo para esse serviço, você pode ter ali 10, 20, quanto mais melhor. Por quê? Por exemplo, cada um vai conseguir solubilizar em uma determinada temperatura ideal. Então, eu tenho um micro-organismo que solubiliza fósforo, mas ele só solubiliza se a temperatura estiver ali em torno de 22 graus, entendeu? Então, se a sua temperatura estiver fora, você perde muito. Esse micro-organismo não vai estar atuando. Quando você tem 10, 15 micro-organismos que solubilizam fósforo, cada um vai ter uma temperatura ideal para trabalhar. Então, você tem uma janela muito maior de temperatura ali para o seu cultivo, onde esse serviço vai estar acontecendo. Né? É o que mostra esse gráfico aí, com várias curvas. Seriam 10 micro-organismos diferentes solubilizando fósforo em temperaturas diferentes. E lembrando, né, que o fósforo, né, Rafa, você que é especialista, mas a gente também sabe um pouquinho, é o nutriente mais difícil de ficar solúvel ali para a planta, né? Então que ela precisa muito e então aí, se você tá no biológico, vamos dizer assim, pro nitrogênio, é mais fácil de deixar solúvel, o fósforo não. Se você coloca ali o micro-organismo que vai aumentar nessa disponibilidade, o fósforo, se eu não me engano, Rafa, você me corrige se eu estiver errado, é inclusive o responsável por aquele estirão, quando você muda o fotoperíodo, né, que ela dá aquela explodida, né, que dobra de tamanho, é justamente ali, né, um dos responsáveis ali que a planta tem que ter armazenado ali com ela, para ela poder dar esse vigor, né, ali quando começa a floração, inclusive, né. O fósforo, ele está envolvido em todas as moléculas de energia da planta, então olha a importância, quando você fala de energia para criar novas flores, para criar flores, raízes, tudo tem fósforo, bastante fósforo. E como você falou, o fósforo também é bem difícil da planta absorver, porque ele é imóvel no solo, justamente o contrário do nitrogênio. Quando você joga água, a água não carrega esse fósforo em direção à raiz da planta, por exemplo. É a planta que tem que ir lá interceptar esse fósforo. Fazer um convite aqui, ó, pra, né, cara, aqui no canal você vai encontrar, além de toda a programação gratuita aqui do canal, se você gosta aí do nosso conteúdo, quer ajudar a fortalecer, sabe que aqui a gente de membros não é monetizado, então uma das formas aí de
você adquirir conhecimento e ajudar o canal, vem aí, ó, para os nossos cursos online e a nossa mentoria, nossa consultoria aí. Toda semana você vai ter aquele encontro marcado. E aqui, Tico, informação de qualidade e direcionada com toda a bancada aqui do canal, cara. Ah, vitalício, tem, ó, módulo novo do Mystic, módulo novo de Shuruganja, de Rafael já prometeu um módulo hoje. Não acaba, tá? Não acaba.